Eu tirei um tempo para ler os comentários de um dos meus vídeos e resolvi fazer este vídeo reagindo aos comentários. Jesus eliminou essa regra? Você é louco. Essa passagem aí não fala nada disso. Você é louco. Ele não mudou nada do Velho Testamento. Covarde. Misericórdia. Quanta ignorância e falta de informação sobre a Bíblia, torcendo a verdade para adequar ao seu gosto pessoal e não aceitando um assim diz o Senhor, com argumentos fracos sem fundamentos e tentando justificar seus erros, ainda dizendo que na Bíblia tem mais de 600 mandamentos. O que tem a ver o princípio de saúde com o raspar a cabeça? Esse é especialista em deturpar a palavra de Deus. Discordâncias sempre houve no meio da igreja. No início da igreja primitiva, havia muita contenda acerca dos costumes entre judeus e gentios, e hoje não é diferente. Aqui estamos nós discutindo ainda se o cristão deve guardar todas as leis do Antigo Testamento para ser salvo. Na Nova Aliança, quando muitos gentios se converteram, bem no início da igreja, houve contenda acerca dos costumes entre judeus e gentios. Alguém discordou quando eu falei que os cristãos não devem guardar tudo que está escrito na Bíblia. Pois bem, na Nova Aliança, quando muitos gentios se converteram, bem no início da igreja, houve contenda acerca dos costumes entre judeus e gentios. Em Atos 15, os apóstolos fizeram uma assembleia para resolverem várias questões sobre a guarda de algumas leis judaicas. Eles tinham que resolver a questão dos gentios que não guardavam as leis judaicas. Alguns homens descendo da Judeia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que esses dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciões em Jerusalém. Reuniram-se os apóstolos e os anciões para tratar desta questão. Veja o que disse o apóstolo Pedro. Pedro levantou-se e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou ao seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por quê? Pois provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo sendo derramado sobre os que não guardavam essa lei. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Assim como nos dias dos apóstolos, ainda hoje se faz muita confusão sobre a guarda dos mandamentos e muitos têm dificuldade para entender e acham que ainda temos que guardar tudo o que está escrito na Bíblia. Para você que diz que temos que guardar tudo o que está escrito na Bíblia, você não se converteu ao Evangelho de Cristo. Talvez você seja judeu e você deve levar a circuncisão e outras leis a sério. Não sei. Mas tudo bem, eu não te julgo. Pedro disse que não é preciso guardar tudo que está na Bíblia. Pedro chama algumas dessas leis de jugo que ninguém consegue suportar. Hoje o Espírito Santo é derramado sobre os que guardam o sábado e sobre os que não guardam. 2. A maioria me condenou porque eu falei no vídeo anterior que eu como carne de porco. Sobre o comer carne de porco, eu pergunto, do que Paulo estava falando quando escreveu: o que come, não julgue os que não comem, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. No vídeo eu não julguei quem não come, mas vocês que não comem porco
me julgam. Haja paciência, né? E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Não é só carne de porco que não devemos comer. Também está escrito que não se deve comer peixes sem escama. Bagre, bonito, cação, caçonete, cavalinha, espada, o peixe-anjo e o pintado também não pode. Mas Jesus disse: o que entra pela boca não contamina. Comer sem lavar as mãos não contamina. Imagina falar isso hoje em plena pandemia, onde temos de fazer uso de álcool em gel o tempo todo. Só que Jesus estava se referindo à salvação da alma. Comer com mãos sujas contamina o corpo sim, e gera doenças, mas não nos impede de ser salvo. Da mesma maneira, comer algum animal como o porco ou peixes sem escamas pode fazer algum mal para alguns, mas não o impede de ser salvo. Entendeu? Eu concordo que, por questão de saúde, não de salvação, o crente deve cuidar de sua alimentação. Embora eu goste de carne de porco, eu não como sempre, apenas 1 ou 2 vezes no mês e com a consciência tranquila diante de Deus. Você que me escreveu dizendo que não devo comer porco por questão de saúde, sabia que você deve evitar não apenas os alimentos descritos em Levítico? Você não deve comer alimentos industrializados, como sorvete, biscoito recheado, doces, fast food, hambúrguer, salsicha, massas e pizzas. Esses alimentos também fazem mal. 3. Eu não falei que Jesus aboliu a lei e que não temos que guardar os mandamentos. Se fosse assim, eu podia matar, roubar, adulterar, e eu nunca cometi nenhum desses pecados. Os 10 mandamentos continuam valendo no Novo Testamento. 4. Você disse que eu torço as Escrituras para justificar meus erros e dizer que existe mais de 600 leis na Bíblia. Tem gente que não acredita, mas se você ler os livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, nesses livros tem muitas leis e ordenanças que não devemos seguir e nem tem como seguir hoje. Não é para nós. Mandamentos constituídos por leis morais, leis civis e ordenanças exteriores dadas ao povo judeu para diferenciá-los das outras nações. A Bíblia tem mais de 600 mandamentos, sim. Vou deixar o link na descrição para você conferir e ver se estou torcendo as Escrituras. E tem a lei de não raspar a barba, que até hoje é mantida pelos judeus ortodoxos. O judeu usa trança também. Barba e cabelo comprido são um símbolo de guarda dos mandamentos e de identidade, indicando o grupo do judaísmo a qual pertencem. Você discordou quando eu disse que Jesus aboliu muitas dessas leis. Saiba que muitas delas Jesus consumou na cruz. Leis civis, cerimoniais, regras da nação de Israel não servem para a Igreja de Cristo e Jesus aboliu sim. Leis cerimoniais, sacerdócio levítico apontavam para as obras de redenção em Cristo. Eram sombras das coisas futuras. Ainda tem as leis a respeito da escravidão, herança, guerra, demarcação de terras, leis territoriais que a igreja não deve seguir, pois a igreja não é um país. É por isso que eu disse que é impossível guardar e nem devemos guardar tudo que está escrito na Bíblia. Entendeu agora? Mas os 10 mandamentos continuam em pé. Jesus enfatiza guardarmos os 10 mandamentos.